Muito bem, o conflito na Europa ganhou novos contornos após ataques na Rússia e o apoio de líderes europeus ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, um sinal claro de isolamento ao mesmo tempo do presidente russo Vladimir Putin. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e também pesquisador do BRICS pela USP, professor Valdir da Silva Bezerra. Muito bom dia, professor. Bom dia Marcelo, bom dia Elisângela. É um prazer estar participando aqui novamente da Jovem Pan News. O prazer é nosso, né, professor? Mais de um ano de conflito. Como é que o senhor analisa essa situação agora, ataques com drones justamente lá a Moscou? No ano passado, pouco antes do início da guerra, falava-se nas negociações entre a Rússia e alguns líderes ocidentais de linhas vermelhas. Existiam algumas linhas vermelhas que não poderiam ser atravessadas. Para a Rússia, essa principal linha seria justamente a questão em torno da possível admissão da Ucrânia para o quadro da OTAN. E agora a gente vê que muitas das coisas que a gente imaginava não ser possível há pouco mais de um ano atrás, vem acontecendo em tempo real nesses dias, nessas semanas, nessas últimas semanas, que é, por exemplo, o caso de ataques agora dentro do território das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Rússia. Além desses ataques de drones que ocorreram em Moscou, ocorreram também incursões em regiões fronteiriças entre a Rússia e a Ucrânia. Então, ali a gente fala de regiões de Kursk, regiões de Briansk, regiões de Belgorod, e agora é uma nova fase da guerra em que esses custos têm sido trazidos cada vez mais para dentro do próprio território da Rússia. Professor, e agora também corre um grande risco, como diz Volodymyr Zelensky, de grandes perdas para o lado da Ucrânia, já que ele está indo mais, vamos dizer assim, mais para dentro de Moscou com esses ataques. A situação é uma situação de escalada. Anteriormente, a Rússia ela tinha sofrido, logo no começo, nos primeiros meses, os efeitos econômicos da guerra, por conta das sanções que foram aplicadas ao país pelo chamado Ocidente, e agora ela tem sofrido os efeitos físicos, quer dizer, ataques, sobretudo por drones. Esse tem sido a forma predominante pela qual as forças ucranianas têm feito as suas incursões na Rússia, mas também incursões de algumas forças militares, como aconteceu em Belgorod algumas semanas atrás, ataques de fogo de artilharia em algumas regiões fronteiriças com a Ucrânia, incluindo inclusive alguns alvos civis. Então, por exemplo, a mídia russa já tem falado de casualidades, de mortes, fatalidades de russos nessas regiões, o que provocou inclusive uma situação de evacuação de alguns desses vilarejos, de algumas dessas regiões mais próximas com a fronteira da Ucrânia. Então, passado aí já quase 16 meses de conflito, a gente está verificando uma escalada nessa guerra, e isso acaba afastando as perspectivas de uma negociação de paz. Professor, agora a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Professor Valdir, um bom dia, um prazer falar com o senhor. Minha pergunta é sobre o que pode estar por trás dessa contraofensiva ucraniana, né? Você acredita que haja algum acordo firmado com os países ocidentais para dar esse suporte, uma relação de confiança com os Estados Unidos, com os países da OTAN, para dar essa segurança, esse resguardo à contraofensiva ucraniana contra a Rússia nesse momento? Porque é uma medida arriscada, né? Esse contra-ataque ucraniano contra a Rússia, que tem muito poder, um poder bélico muito maior do que o da Ucrânia, né? As autoridades britânicas e americanas, elas deram respaldo para a Ucrânia no sentido de recuperação daqueles territórios que foram anexados pela Rússia. Então, ou seja, até o limite das fronteiras internacionalmente reconhecidas pela Rússia. Então, os equipamentos que foram fornecidos, seja o HIMARS, sistemas de mísseis ingleses, né, o tipo Storm Shadow,
eles foram fornecidos à Ucrânia com algumas condições. Então, a expectativa desses países, da Grã-Bretanha, sobretudo, e dos Estados Unidos, é que a Ucrânia use esses equipamentos para contraofensiva e recuperação do seu território pré-guerra, esse caso. Inclusive, talvez, incluindo a Crimeia, mas não dentro do território da Rússia. Agora, essa questão da contraofensiva ucraniana, que foi prometida para a primavera e agora tem se estendido, né? O Zelensky já deu declarações de que essa contraofensiva será adiada, na verdade, para algum momento no verão, aqui no hemisfério norte, também tem causado uma certa expectativa. Por quê? Porque a Ucrânia recebeu novos equipamentos, a Ucrânia tem pilotos ucranianos que têm sido treinados em caças F-16, e também tem essa questão agora dos ataques dentro do território russo. A gente vai precisar verificar como é que o governo russo vai reagir a isso. Ele pode usar esses ataques dentro do seu território como uma propaganda para, inclusive, retalhar a Ucrânia de uma forma mais evidente. Então, essa pode ser, sim, uma tática arriscada, mas acaba fazendo parte de todo esse contexto de guerra. Agora, professor, fica uma situação cada vez mais complicada, porque, evidentemente, Putin não pode recuar porque seria uma derrota pessoal dele e, ao mesmo tempo, também há o risco cada vez maior do transbordamento aí dos limites entre Rússia e Ucrânia. Como é que o senhor avalia também essa possibilidade, inclusive, de uma guerra muito maior? Essa é uma situação um pouco complicada para o governo russo, em função de que em 2024, no ano que vem, vão ocorrer eleições aqui dentro do país que poderão confirmar a permanência de Putin por mais 6 anos no poder, nesse caso até 2030. E esses ataques de drones em Moscou, justamente na capital da Rússia, têm um efeito psicológico relativamente importante, de dizer para as pessoas que moram na capital de que elas não estariam totalmente protegidas dos efeitos físicos, dos efeitos diretos da guerra. Isso pode causar um certo estresse social, justamente numa região que é muito sensível para a Rússia, que é justamente Moscou. Moscou aqui é praticamente um país dentro de um país, então é o lugar mais rico, é o lugar mais resguardado, né, pelas forças policiais. Então, esses ataques têm um efeito importante simbólico. A questão da Rússia, né, a posição da Rússia, me parece que o congelamento desse conflito é a situação mais viável no atual momento, porque as condições de negociação ainda não foram atingidas. A Ucrânia tem recebido muitas armas, o Zelensky não tem se mostrado disposto a negociar com os russos, até porque existe uma expectativa de que essa contraofensiva ucraniana possa, de alguma forma, recuperar parte dos territórios que a Ucrânia perdeu. Mas a gente tem, do outro lado, alguns países que querem que essa guerra chegue a um fim, que exista um acordo de cessar-fogo, dentre eles, por exemplo, o Brasil, a China, a Índia, a Turquia. Mas, mesmo assim, essas intenções, né, manifestadas por esses países neutros não têm feito com que russos e ucranianos cheguem a um acordo para poder terminar esses combates. E, professor, é importante falar que a Europa desafia o Putin e apoia aí a entrada da Ucrânia na União Europeia e também na OTAN. Gostaria da sua análise. A questão da OTAN é um pouco mais complicada. Existiu uma declaração no Washington Post de um chefe de defesa britânico dizendo que ainda não é hora de prometer à Ucrânia a entrada na OTAN, até porque qual seria, na verdade, a Ucrânia que a OTAN aceitaria? Porque a Ucrânia agora não tem controle do seu território, ela não tem o controle total do seu território internacionalmente reconhecido. Então, seria o caso da OTAN aceitar a Ucrânia numa formação menor do que ela tinha, né, antes da guerra. Então, eu acho um pouco complicada essa situação, até porque existe muita dúvida em relação a alguns países sobre se seria benéfico para a OTAN a entrada da Ucrânia nesse momento, agora que ela está em confronto direto com a Rússia. E também existe uma questão de que a Ucrânia vai tentar recuperar os seus territórios que foram anexados no ano passado. Eu não vejo essa entrada exatamente agora, muito embora tenham discussões a respeito, mas isso para a Rússia seria bastante negativo do ponto de vista geopolítico, porque essa é uma das questões que a Rússia demandou do Ocidente, de que a Ucrânia justamente não entrasse na OTAN para que ela mantivesse as suas fronteiras ocidentais seguras.
Muito bem, conversamos com o mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e também pesquisador do BRICS pela USP, o professor Valdir da Silva Bezerra. Muito obrigado pela participação do senhor na programação da Jovem Pan, professor. Eu que agradeço, fico à disposição. Bom dia. Muito bom dia.